But Christ can change your past. He died on the cross so that all the sins you've ever committed, all the things you've ever done wrong, are forgiven. Fala galera de todo o Brasil e além, estamos começando o nosso primeiríssimo Para Jovem Cast. E pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Dan. Oi gente, meu nome é Ju, sou esposa do Dan. A gente está representando a Para Jovem no nosso primeiro podcast, sejam muito bem-vindos. E nós temos... Calma aí, que agora eu vou apresentar. Pra começar, a gente já vai dar uma voadora de 2 pés aqui. Nós temos 2 convidados ilustres, na verdade são 3 convidados ilustres, né? Lá dos States. Fala aí, galera, se apresentem. E aí, galera, meu nome é Johnny, sou esposo da Elisa e o pai do Luca. E é isso aí, muito prazer estar aqui com vocês. Já temos um nome? Já temos um nome, é a primeira vez que a gente tá falando isso. De forma assim, pra todo o Brasil. Vocês são o primeiro a saber o nome, ok? Olha que legal. Meu nome é Elisa, esposa do Johnny, mãe do Luca, e nós somos missionários. Hoje nós moramos aqui nos Estados Unidos, no estado de Connecticut. Olha aí, que massa. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre missionários. Nós temos 2 missionários aqui e eles vão falar um pouco pra gente essa experiência, vão contar um pouco dessa experiência, como é ser um missionário e também nesse momento de pandemia, como é ser um missionário em quarentena. Que eu acho que isso é uma coisa que tá pegando todo mundo, né? Não só os missionários, mas também a igreja. Todo mundo sabe, as igrejas mudaram. Agora tá todo mundo fazendo transmissão online, né? A galera tem até falado que as igrejas voltaram pras casas e tal, como era na igreja primitiva em Atos. Eu acho isso muito curioso, porque isso também vai afetar o trabalho de um missionário, né? Com certeza. Então vamos falar um pouco sobre isso. Bom, e para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco pra gente como é, assim... Porque a gente quer entender como é o chamado missionário. Conta um pouco pra gente sobre isso aí. Legal, eu acho que Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, fica bem claro o chamado missionário, né? Que diz assim, então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é uma missão que que Jesus nos dá, sabe? E eu acredito que todo coração convertido tem uma missão, que é essa missão, sabe? Então, todo coração convertido é um missionário. Ah, Johnny, mas missionário é só aqueles que vão para a África, para a Ásia, para um outro país? Não, um campo missionário é aquele coração não convertido. Então, dentro da sua casa tem um coração não convertido, então ali pode ser o seu campo missionário. Eu creio que isso introduz para a gente um pouco do que é o chamado missionário. Todo mundo que aceita Jesus, nós temos uma missão. Às vezes a gente fica muito preso a entender o nosso chamado específico, que é muito importante também, porque além da grande comissão, que é um chamado para todo cristão, nós também como indivíduos e como cristãos, nós temos um propósito pelo qual nós existimos. Nós somos criados com características específicas, com nossa identidade específica, nós somos formados em profissões diferentes e tudo isso, toda essa vivência, ela acarreta num propósito específico e num chamado específico que Deus tem para nós. Ah, mas Elisa, eu não sei qual que é meu chamado, eu não sei o que eu fui chamado para fazer especificamente. Cumpra, então, a grande comissão. Se você estiver fazendo isso, já é um grande passo para você começar a entender o chamado missionário e a partir do momento que você colocar isso em prática, Deus vai começar a liberar passos e estratégias específicas de acordo com o seu chamado e aquilo que Ele tem para que você realize na Terra. Uau! Depois disso, eu não sei nem o que eu falo. Mas assim, hoje a gente tá vivendo um cenário complicado mundialmente, né? Todo mundo sabe, a gente tá todo mundo em quarentena. Creio que essa quarentena vai durar aí até pelo menos o segundo semestre desse ano. E a pergunta que fica no ar é o seguinte, cara, como que fica o campo missionário nesse período de quarentena, né? Ninguém pode sair mais de casa, ninguém pode fazer mais nada, todo mundo em quarentena. Então, como é que a gente, do ponto de vista de vocês, como a gente cumpre
esse chamado missionário mesmo nesse período e principalmente nesse período de quarentena de pandemia? Então, aqui nos Estados Unidos está sendo o país mais atingido, né, pelo coronavírus. Hoje, pelos dados da World Health Organization, aqui tem 688 mil pessoas com um caso positivo do vírus, né, e mais de 35 mil mortes. Então, aqui tem se espalhado bastante, como a Elisa falou, nós moramos no estado de Connecticut, que faz divisa com o estado de Nova York, que é um dos estados mais atingidos aqui dos Estados Unidos. E aqui a gente trabalha com uma igreja de imigrantes latinos da América Central e também América do Sul. E, cara, muitas pessoas aqui perderam o seu emprego, aqui as pessoas ganham por hora, né? Então, as pessoas estão sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, e sem esse dinheiro eles não pagam aluguel, não conseguem fazer compra de comida. Então, como que a gente pode estar servindo essas pessoas, sabe? Então, a gente tem feito a arrecadação de alimentos para ajudar essas famílias que estão passando necessidade com comida, e eu vejo que essa é uma das maneiras que a gente pode estar servindo o povo e a nossa comunidade. Eu acho que uma coisa muito importante, a partir do momento que a gente entende a nossa responsabilidade em cumprir o nosso chamado missionário, é entender como atuar nesse chamado em qualquer área, em qualquer momento da nossa vida que nós estejamos. Hoje nós estamos tratando de Covid, mas eu acho interessante também a gente contar um pouco como que foi a nossa história e como que o chamado missionário ele pode se manifestar de diferentes formas. Quando eu e o Johnny nós recebemos o nosso chamado, a gente morava no Brasil e a gente não tinha previsão nenhuma de ir para o campo missionário ou de sair do Brasil naquele momento, né? E lá a gente começou a se perguntar como a gente poderia fazer para cumprir esse chamado onde nós estávamos. E nós começamos assim, fazendo evangelismo, cuidando das pessoas na nossa igreja. Depois disso, nós tivemos a oportunidade de ir para a África, e lá era uma forma totalmente diferente. Moramos 1 ano na Tailândia, lá fazendo um curso de missões, e lá a gente também operava no chamado missionário de uma forma completamente diferente. E aqui nos Estados Unidos também. Então a gente percebe que tanto a geografia quanto às circunstâncias à nossa volta, elas vão afetar a maneira como a gente manifesta esse chamado. Então é muito importante a gente pensar em contextualizar aquilo que nós carregamos. Isso não muda aquilo que você carrega. Se você tem um chamado missionário, a quarentena não deve te calar por causa disso, não deve te paralisar, mas você tem que pensar como que você pode utilizar o seu chamado e manifestá-lo no momento onde você está. Eu acho que isso entra no próximo tópico que a gente vai falar, né? Eu sempre gosto de falar também com os meus amigos que, tipo, a gente não faz missão, nós somos a missão. Porque quando nós temos essa mentalidade de fazer missão, a gente se limita a sempre estar produzindo. Eu tenho que fazer. Então, quando você não faz nada, você sente que você perdeu o seu valor, sabe? Então, a gente não precisa fazer nada. Jesus, ele já pagou todo o preço na cruz. Então, a gente tem que entender que nós somos a missão. E sem a missão, não importa a geografia. Muita gente falou, você vai ser missionário nos Estados Unidos. Estados Unidos não precisa de missionário. Então, isso é uma mentira. E essa mentira quase virou uma verdade em mim, até eu entender que eu não faço missão, eu sou a missão. E onde é que Deus me levar, eu vou tá cumprindo essa missão. É isso, cara. É isso que a gente precisa entender nesses tempos. É isso que a gente também tenta, né, amor, passar para as pessoas. Cara, nós somos a missão. E às vezes a gente tem uma cobrança, até uma autocobrança de tentar trazer resultados, principalmente agora em pandemia, cara. A gente tá falando muito sobre resultados, sobre produtividade. É uma busca por uma produtividade, é uma autocobrança que às vezes gera um peso, né? E cara, às vezes a gente muitas das vezes a gente pensa, cara, eu preciso inventar. Cara, a gente não tem que inventar a roda. O que o Johnny falou, Jesus já pagou o preço na cruz, cara, tá consumado. Exatamente. A missão de Jesus para trazer a salvação já foi concluída. Agora nós somos as missões, né? Somos os pequenos cristos que por onde passar, nós somos esses missionários, né? E, cara, eu fico ainda pensando, por exemplo, vocês estão nos Estados Unidos hoje ajudando, como cabe vocês, né? Até onde vocês podem ajudar na sua igreja local, qual é a igreja de vocês mesmo? Fuente de Vida Church. Fuente de Vida.
Dá o arroba aí pra galera seguir. Segue aí, gente, @Fuente de Vida Church. Aproveita e dá uma isso olhadinha aí. lá no nosso trabalho. É uma igreja, social media. é uma igreja que trabalha com latinos hispanos, né? Então a gente está até tendo um desafio aqui de aprender inglês, ou o espanhol, mas estamos aí no portunhol. Cara, mas te perguntar também, aproveitando que você falou, o idioma, ele é ainda uma barreira, não para quem já sabe o idioma, falar e tal, mas às vezes o cara, ele quer ser missionário, mas ele não sabe falar inglês, ou às vezes ele não sabe falar espanhol e tal. Cara, tu deve se limitar ao idioma, dá para pregar o evangelho, dá para você sair por aí falando de Jesus? Diz aí. Então, todo mundo que conversa comigo falando quais são os primeiros passos para eu tomar para o meu chamado missionário, eu falo que é aprender um novo idioma, e principalmente o inglês, que é uma língua universal que vai abrir portas para você, para o mundo inteiro. Então, hoje o inglês ele é algo fundamental na vida de um missionário. Não que você precise se prender a isso, né? Não é porque você não fala nenhum idioma além do português que você não pode começar a fazer missões, mas se você quer começar a se preparar e você entende que o Senhor tem um chamado para você para fora do Brasil, é muito importante você já aproveita esse tempo aí de quarentena, tem cursos online de inglês, de espanhol, aí já pode se matricular e começar a aprender, a gente não pode perder tempo, né? Gente, se eu aprendi, qualquer um aprende. Então, a gente queria saber, nesse tempo de coronavírus, que vocês passassem um pouquinho, um guia prático de como viver o chamado missionário dentro dessa condição. Vocês falaram pra gente que nós somos a missão, mas que a gente tem que se adequar à condição atual, à região, geografia, cultura e tudo mais, para cumprir o nosso propósito. Agora, nesse momento de coronavírus, como que a gente pode exercer o chamado missionário? Eu acho que uma coisa importante da gente pensar agora é não olhar as circunstâncias como um obstáculo, mas como uma ferramenta para que nós possamos colocar isso em prática. Não olhar a quarentena ou o fato de a gente estar preso dentro de casa como uma desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas sim como algo que vai nos motivar a buscar nele aquilo que ele tem para nós nesse tempo e também para o nosso próximo. A gente precisa aprender a olhar oportunidades. Por exemplo, agora nós estando em casa, né, eu sei que muitos estão trabalhando em home office, mas acaba que a gente tem mais tempo livre também, né? A gente consegue aproveitar mais o nosso tempo. O que você pode fazer com esse seu tempo de sobra? Uma ideia legal, como a gente estava falando, é você focar em aprender uma língua ou se preparar, fazer algum curso, algo que pode te ajudar no futuro e você vai estar investindo o seu tempo agora em algo que você pode fazer no futuro. É sempre bom a gente pensar que esse tempo de espera, esse tempo de estar paralisado, a gente pode continuar progredindo, né, e se preparando e se desenvolvendo nesse tempo. E, além disso, eu acho que o trabalho voluntário, aquele trabalho de você ajudar o próximo, tem tantas pessoas passando necessidade, e a gente observar isso nesse momento, se a gente tem os recursos necessários para a gente passar por essa quarentena, vamos olhar também para aquelas pessoas que não têm, para aquelas pessoas que estão precisando. Eu não estou falando para ir muito longe, né, para os países mais afetados e tal. Na sua vizinhança, onde você está, na sua cidade, na sua igreja, quem ali, quem dessas pessoas, na sua própria rede de jovens, quem ali está precisando de uma ajuda, está precisando, não estou falando só de coisas físicas, mas também emocional, uma pessoa que talvez está muito sozinha, que nesse tempo muitas pessoas estão entrando em depressão, estão entrando, assim, em momentos de solidão profunda, né? Então, como a gente pode ser Jesus para essas pessoas? Como a gente pode manifestar o amor de Jesus para essas pessoas? E aí você coloca o ID em prática, né? Talvez o seu ID seja simplesmente ligar para alguém e perguntar como que você tá precisando de alguma coisa? Posso fazer uma compra para você? Posso te ajudar? E esses pequenos gestos, quando a gente começa a colocar isso em prática no nosso dia a dia, pode ir trazendo um efeito muito maior, e a gente vai se acostumando com isso, e todo dia a gente passa a treinar o nosso olhar para ver essas situações e ver como que a gente pode usar isso para praticar o nosso ID. Yes. Muita gente acha que o missionário é somente aquele cara que viaja o mundo inteiro, que vai para a África e tal, mas existem outras maneiras de você exercer missões, né, de você cumprir o ID. Então, assim, na visão de vocês, qual a dica que vocês podem dar para essa galera que às vezes quer ser missionário, mas ainda, eu não tenho dinheiro, eu tenho medo de viajar, eu tenho que ir para a África, que não sei o quê.
Eu acredito que tem várias formas da gente ser essa missão, sabe? Talvez você nunca vai para a África, talvez você nunca vai para a Ásia, mas você só está orando por um missionário que está no campo, você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo naquele lugar, entendeu? Talvez tem Uhum. pessoas que contribuem financeiramente com missões e, sabe, essas pessoas, elas são parte daquilo que Deus está fazendo também, elas fazem parte da missão. E uma coisa também, eu acho que isso é um tabu muito grande, de missionário é só aquele que sai do Brasil, vai para outro país. Não, isso não é, isso é uma verdade, mas isso não é toda a verdade, sabe? Existe Sim, algo além disso. Também, cara, a gente pode ser essa missão dentro da nossa casa, com a nossa família, verdade. Com certeza. porque tem pessoas na nossa família, cara, que estão indo para o inferno. E como que eu quero salvar o mundo e deixar o meu parente ir para o inferno, entendeu? Então, missionário é aquele coração convertido, e campo missionário é aquele coração que ainda não conhece a Jesus. Então, aonde que tem um coração que ainda não conhece a Jesus, ali é um campo missionário. Seja isso na sua casa, seja isso no seu local de trabalho, na sua escola. Então, todos esses lugares se tornam o seu campo missionário. Eu acho interessante que quando Jesus ele mandou os discípulos dele irem pregar o evangelho, ele começa falando em toda a Judéia, depois na Samaria e até os confins da terra. Então ele trata todos esses lugares como campos missionários. Então às vezes a gente acha que só os confins da terra é um campo missionário, mas na verdade todos esses lugares, a sua vizinhança, a sua cidade, o seu país, onde você está, a internet, gente, é um campo missionário. That's right. Cara, Sim, e com demais, certeza. né? Porque agora, mais do que nunca, a internet, ela tá sendo o campo missionário. Cara, dá o horário de culto, assim, domingo, você vê o Instagram, só dá live de igreja, live de pastor, os caras compartilhando a palavra. Exatamente. E no começo, tu começa a ver um monte de live assim, tu fala, pô, mano, chatão, que não sei o quê. Mas se você parar pra pensar, são agora, principalmente o Instagram, YouTube, e as grandes, Zoom, por exemplo, o Zoom que a gente usa para fazer as videochamadas, cara, estão sendo plataformas para levar o evangelho a outras pessoas, para você discipular uma pessoa. Hoje não existe mais essa questão da distância. Pô, eu penso assim, por exemplo, a gripe espanhola em 1918, aqui é informação, hein? A gripe espanhola em 1918, cara, não existia internet, não tinha esses meios de comunicação que a gente tem hoje, a tecnologia não era tão avançada. Então a galera que ficava em casa, a galera de quarentena, lógico, era um cenário muito pior. Imagina naquele tempo para você levar uma palavra, para você, como a Elisa falou, cara, tem tantas pessoas hoje que tem que lidar com a depressão, o isolamento social também pode trazer doenças, como a própria depressão, a pessoa se sente sozinha, abandonada. Então, cara, são ferramentas que cooperam pro trabalho de um missionário. E não só... Aí já barra aquela questão, porque se um missionário fosse só o cara que vai pro campo, então acabou missionário no mundo. Acabou missões, né? Ninguém tá indo pra lugar nenhum agora, né? Vai pra onde, né? Mas, cara, é isso. As pessoas têm que entender que o missionário é todo aquele que leva a palavra, cara. E existem várias formas da gente levar a palavra hoje, né? Tem a música, tem os podcasts, como esse a gente tá fazendo, tem as lives no Instagram, enfim, é isso. Há um tempo atrás, eu e a Jill, a gente estava conversando no Instagram, não sei se ela lembra disso, mas a gente estava falando exatamente isso, sobre o papel da gente compartilhar aquilo que Deus tem nos ministrado esses dias. E muitas pessoas têm vergonha de se expor e falar coisas na internet, né? E muitas pessoas já vieram falar isso para mim, mas eu penso que agora a gente tem que enxergar isso mais ainda como um campo missionário, porque além da gente alcançar as pessoas que a gente conhece estando na internet, a gente não tem noção do nosso alcance. A gente agora mesmo gravando esse podcast não tem noção de onde ele vai ser ouvido, né? De onde alguém vai escutar ele. E é incrível esse poder que a internet tem da gente conseguir compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. A gente pode compartilhar bobeira, né? A gente pode compartilhar coisas inúteis, mas também podemos compartilhar da palavra e podemos, aquilo que o Dan falou, né? Pregar a palavra e sermos esses missionários, aqueles que pregam e que anunciam o evangelho, anunciam as boas novas que tanta gente precisa ouvir, ainda mais nesse momento.
Verdade. E Elisa estava falando sobre a gente se posicionar nesse tempo, usar as mídias sociais, as redes sociais, para a gente manifestar a palavra de Deus, trazer paz, esperança para as pessoas. E eu, pessoalmente, senti uma cobrança de Deus mais forte nesse tempo de manifestar. Porque muitas vezes a gente coloca vários impedimentos, uma pessoa que quer ser missionária põe vários impedimentos para cumprir o seu propósito. Não tem dinheiro, trabalha, não tem apoio, enfim. E aí Deus vem com a sua grande oportunidade, como vocês falaram. A gente não vê a condição como algo limitante, mas sim como uma oportunidade da gente exercer o chamado. Isso. Eu sempre busco ter esse olhar de tirar o positivo de todas as coisas, né? A gente reter o que é bom. Então, nesse momento, como vocês citaram, tem muitas pessoas em depressão, com crise de ansiedade, com desespero, principalmente pela questão financeira, que o mundo todo está sendo afetado. Né? As pessoas estão perdendo seu emprego, os autônomos não têm de onde ter a sua própria renda. Pessoas que realmente não têm, já passavam por uma crise financeira e agora só piorou tudo. E aí eu creio que a palavra de Deus ela tem o poder para trazer esperança e paz para o coração dessas pessoas. E hoje a gente tem focado nisso aqui, através não só dos cultos, mas de algumas pessoas. Por mais que fazer live esteja meio taxado assim no Instagram, mas não importa, se tiver 10 pessoas assistindo e essas pessoas forem abençoadas com aquela palavra, amém, glória a Deus, porque pelo menos o reino de Deus pode entrar Amém. naquelas casas. Uhum. Então É eu isso. creio que essa é uma ótima oportunidade da gente exercer o nosso chamado. Para quem entende missões como sair de um lugar que você está aí para um outro distante ou não, nesse caso a gente está fazendo, a gente está se comunicando com vocês em 2 países diferentes, a gente consegue entrar em todas as casas que conseguem nos ouvir hoje. Então eu creio que esse é um belo exemplo do campo missionário no século XXI, nessa Sim. nova época. Realmente, a Novo internet facilita bastante o nosso ID. Verdade. Outro dia a gente fez uma live, né, amor? A gente tava compartilhando a palavra tem um tempo e, assim, algumas pessoas... Durante a transmissão tinha 10, 15 pessoas assistindo, mas, cara, a gente ouviu cada testemunho, as pessoas procurando a gente pra falar depois. Depois disso, fui convidado para participar de outras lives, pra discipular uma galera de uma outra igreja também, via videotransferência. Então, assim, a gente acha que não, mas ligar ali o nosso celular e fazer uma live no Instagram, falar sobre... Como vocês estavam falando, que estavam conversando no Instagram, falar sobre aquilo que Deus está revelando para vocês, isso, principalmente agora, nesse momento que o mundo está vivendo, é muito importante. Os corações estão quebrantados, as pessoas elas estão mais propícias a ouvir o evangelho do que antes. Isso eu consigo ver esse resultado. Não sei se vocês têm essa mesma percepção daí. Uhum. Eu achei interessante vocês mencionarem sobre essa questão dos números e me trouxe algo à memória. A gente fica tão mal acostumado com a internet, né, de ver aquela coisa dos números de alcance e curtidas e comentários e toda essa coisa, mas Jesus, na verdade, ele nos ensinou a parar por aí atrás aí atrás de uma ovelha perdida. E uma coisa que 99 às vezes não a é gente uma, né? Exatamente. E uma coisa que às vezes a gente não tem essa perspectiva é que no campo missionário, quando eu digo campo missionário nesses países ou no sertão, ou nesses lugares assim mais afastados, né, nos confins da terra, os missionários que vão para lá, às vezes não, na maioria das vezes, eles têm uma reunião onde se tivesse 15 pessoas já seria cheia, já seria lotado. E às vezes uma live com 10 ou 15 pessoas parece vazia, né? Mas se a gente pensar por essa perspectiva de campo missionário, de que a gente está alcançando essas pessoas e que cada uma dessas pessoas são aquela uma ovelha perdida, aquela uma ovelha que está precisando ouvir, que está precisando daquilo que a gente tem para compartilhar, a gente já vai ter uma outra perspectiva sobre isso. Verdade. Uau. Isso que a Elisa falou, tipo, a internet hoje, o Instagram, as redes sociais colocam uma pressão muito grande na gente de ter likes, de ter comentários, de dar engajamento, várias outras coisas. E a multidão, ela nunca impressionou Jesus, sabe? Tipo, Verdade. Jesus, ele alimentou uma multidão e depois ele estava com seus 12 discípulos e ele estava ali numa reunião com seus 12 discípulos e do nada chegou, tipo, mais 70 pessoas, assim. E, tipo, imagina, isso para qualquer líder, imagina, você tá na sua igreja liderando um culto de jovens e do nada chega umas 70 pessoas, você fica ali, tipo, né? que você não esperava, você fica muito feliz com aquilo. Sim. Mas Jesus falou, eu sei porque vocês estão aqui porque eu dei para vocês pão e peixe, mas se vocês quiserem me seguir,
vocês têm que beber do meu sangue e comer a minha carne. Então aquilo ali ficou algo mais profundo. Então eles saem e Jesus fala para os discípulos: ei, vocês também não querem sair? Tipo, ele estava disposto a estar sozinho pela missão que ele tinha. Então eu acredito que números não quer dizer nada, mas sim a qualidade, sabe? A gente preza muito por números e esquece da qualidade. Mas, cara, nem Jesus ele se impressionou com números. Então, se fazemos uma reunião no Zoom com o nosso grupo da igreja e só tem você e mais um jovem ali assistindo, cara, prega como se tivesse uma multidão, porque uma vida vale. Isso aí. Uau. Cara, falando de números, e ainda mais hoje, o Descend, vamos falar um pouco sobre o Descend. O Descend ele ainda tá bem recente. A gente tá gravando esse podcast aqui, pra você que tá ouvindo. Nós estamos no mês de abril, e teve o Descend Brasil no dia 8 de fevereiro. A gente estava lá, eu e Ju. Vocês estiveram no primeiro Descend, né? Lá em Orlando, nos Estados Unidos. Agora vamos falar um pouco sobre isso, porque, cara, depois de um evento desse, um mover profético tão grande, e tinha uma expectativa tão grande depois que aconteceu do Descend, cara, as nações vão ser inundadas pela palavra de Deus e tal. Aí vem a pandemia e põe todo mundo pra dentro de casa. E engraçado que hoje é o que a gente tá falando aqui. Pra você que tá escutando a gente, pode parecer pra você que, cara, agora tá todo mundo dentro de casa, moiou, não vai rolar mais, mas é disso que a gente tá falando. Agora a gente tem a oportunidade de invadir as redes sociais e falar de Jesus. Foi liberado uma palavra profética para maior envio de missionários da história, aí vem uma pandemia. Cara, isso foi muito, muito louco. Porque a palavra fala, né, que as coisas de Deus, elas são loucura pra gente. A gente não consegue entender. Então, por que Deus coloca no coração de tantos líderes cristãos, jovens e mais velhos, assim, que carregam, sabe, uma história de missões e tudo mais, com aquele fogo no coração para fazer um evento pré-pandemia, pré-paralisação no mundo inteiro, sabe? Acredito que ninguém que estava no Descend dimensionava que o mundo ia parar. Porque verdade. Senão, muitas vezes, se a gente soubesse que se fosse algo calculável pela ciência, mês tal vai ter uma pandemia, ninguém ia fazer um evento missionário antes disso. Porque na lógica humana não faria sentido nenhum você motivar as pessoas pro ID, e sendo que todos têm que ficar dentro de casa. Então, acho que Deus realmente... As coisas de Deus são muito loucas, assim, pro nosso entendimento, né? Então, falem aí, qual a opinião de vocês sobre vocês isso? estavam no primeiro Descend, vocês estavam lá nos Estados Unidos, onde tudo começou. Fala como é que foi isso aí, cara. Foi. Então, quando a gente soube do Descend, que teria aqui em Orlando, nós estávamos na Tailândia. Descend 2019. E a Elisa, ela teve um sonho, e ela falou: amor, eu tive um sonho que a gente estava lá no Descend de Orlando. Eu falei: você tá louco, a gente tá na Tailândia, a gente não tem dinheiro para fazer qualquer coisa. Mas eu falei: tá, se esse sonho for de Deus, isso vai se realizar. Então, a gente começou a orar sobre isso. E, cara, Deus nos deu várias direções a respeito disso. Eu falei: tá bom, Deus, é sua essa palavra, agora eu preciso de dinheiro para as passagens. E, cara, Deus, como eu falo, né? Deus chama e ele paga a conta. Ele pagou toda a conta e a gente foi parar lá em Orlando. De paraquedas, porque nem a gente entendia muito bem do que se tratava, né? Eu acho que naquele comecinho lá, logo que surgiu aquele evento, as pessoas ficaram sabendo depois do evento, pela repercussão. Sim, verdade. Mas antes disso, ainda era uma coisa muito incerta. O que é isso? O que vai acontecer? A gente foi mais pela curiosidade e pela palavra que Deus nos deu, pela convicção, né? Sim. E acabou que foi muito mais do que a gente esperava. Foi um mover, assim, sem precedentes, né, na área de profético, missões. A gente viu coisas ali, a gente viu tantas pessoas reunidas em prol de algo que a gente acreditava. Então, foi como se que a nossa chaminha estivesse se juntando, né, aquele monte de gente incendiada também, e poder ver a capacidade do povo de Deus, do povo cristão, de fazer algo na Terra. Nós somos muitos, e se a gente se posicionar para isso, a gente pode fazer algo assim, sem precedentes. Sim, e uma coisa também que aqui nos Estados Unidos deu acho que 60 mil pessoas, tinha, se eu não me engano, 10 mil brasileiros.
E, cara, Caramba, mano. a gente teve um momento de 30 minutos de louvor com o pessoal do Brasil, teve o Morada, o pessoal do Dunamis, a Priscila Alcântara, e, mano, os 10 mil brasileiros que estavam ali faziam muito mais barulho do que os 50 mil americanos que estavam naquele estádio. A presença Tipo- do Brasil no Descende de Orlando foi algo, assim, foi indescritível, sabe? Eu acho que todo mundo ali percebeu, não só a gente por ser Sim, suspeito, né, brasileiro. por ser brasileiro, mas todo mundo ali percebeu, inclusive a liderança internacional do Descende percebeu que algo estava para acontecer no Brasil. Sim. E não foi à toa que o próximo evento foi organizado aí, Foi. né? E a gente também quer ouvir um pouquinho de vocês como que foi, né? A Como que liderança do Descend, o Andy, ele falou, cara, Brasil, por favor, traz de volta para a gente aquilo que a gente levou para vocês, porque para os avivamentos que estão para acontecer na Terra agora, vocês são a bola da vez. E eu acredito Uau. que essa foi uma palavra, uma confirmação de Deus para a gente estar aqui nos Estados Unidos hoje, porque brasileiro significa aqueles que carregam brasa. Então, existe um pedido da nação, da igreja americana, pedindo para o Brasil, traz de volta a chama para esse país. Uau, incrível. De fato, cara, brasileiro, ele é exportador de brasa. Talvez se você que está escutando esse podcast, cara, não importa onde você tá, você é um exportador de brasa. Você tem que entender que, cara, a missão, ela é, como o Johnny falou no começo desse podcast, você é a missão, nós somos as missões, né? Até mesmo o fato da gente estar gravando esse podcast aqui falando sobre isso, ela para mim já representa também um cumprimento do ID, porque a gente, quando Jesus fala para os seus discípulos, id, palavra original do grego, se eu não me engano, é indo, né? É indo, e por onde você for, você carregar o evangelho, carregar a mensagem. Nós somos a mensagem, né? É uma ação contínua, né? No gerúndio, indo. Não é algo que você processo. faz uma vez e acaba, mas é um processo, exatamente. Exatamente. Uma vez a Juliana estava pregando uma palavra e ela falava assim, eu achei isso incrível, eu guardo sempre para mim. Você já tem muitos anos, você falou, que se nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a Bíblia garante que Ele vive em nós, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Se Jesus está em você, os teus amigos, a tua família que não conhece Jesus, eles não vão ao Pai se não for através da sua vida. Jesus agindo através da tua vida. Nós não somos o caminho, nem a verdade, nem a vida, mas aquele que habita em nós é. Isso. Então, é isso que o Johnny falou. Se nós somos a missão, é porque Ele está em nós, Ele habita em nós. E, inclusive, agora, voltando aqui à questão do Descende, a gente foi para São Paulo, também foi assim uma coisa de doido. A gente não caiu de paraquedas porque a gente já sabia da existência do Descende, toda a repercussão que gerou por conta dos brasileiros que fizeram esse barulho todo lá nos Estados Unidos. E a gente estava assistindo a transmissão ao vivo aqui do Descende em Orlando em 2019. Ah, que legal. Assim, a gente colocou na TV da sala a unção de Deus, a presença de Deus era incrível. Daqui a gente sentia o tamanho poder, a unção que tava naquele lugar. E eu entendi, eu falei, cara, chegou a nossa hora. Aí o Theo entrou e falou, chegou a nossa hora, Brasil! Aquela coisa toda. E eu falei, nossa, mano, é a nossa hora. Sabe, a gente ouve desde pequenininho, a gente que cresceu na igreja, né? Pra quem não sabe, todos nós aqui, tirando a Ju, somos filhos de pastores. A gente cresceu na igreja, né? E depois que a Ju começou a namorar comigo, era adolescente, então ela praticamente cresceu na igreja junto comigo também, né? Então, assim, a gente ouve desde pequeno que um dia o Brasil ia se tornar, passar por esse avivamento, aquela coisa toda. E a gente viveu... A gente já vinha gerando essa expectativa, né? Não só a gente, mas as gerações, nossos pais, nossos avós já geravam essa expectativa. Eles plantaram isso, né? A gente tá colhendo, na verdade, porque eles semearam há muito tempo. Exatamente. E é isso que eu acho bonito do Descende, porque embora a maioria das pessoas dos organizadores são jovens, são jovens de 30 a 40 anos, vamos botar aqui. Na média do Descende Brasil, de idade de todos os participantes, né? Nos três estádios era 24 anos. 24 anos. Uau. Média de todo Idade mundo. média. Então, assim, você vê que... Mas em nenhum momento ninguém tinha aquele sentimento de uau, nós oramos por isso. Não, era tipo assim, obrigado meus pais, obrigado meus avós, porque por conta de vocês a gente está vivendo isso hoje. E a missão agora é semear para a próxima geração. Né? Passar o bastão, né? Pegar o bastão e levar ele até o final. Então, a nossa missão hoje é deixar para a geração do Luca
dos nossos Yes. filhos uma missão e gerar no entendimento deles que eles têm a missão de deixar algo para a geração dos nossos bisnetos e, sabe, dos nossos netos e bisnetos. Sim. Então, cara, é disso que o Descende estava falando. Então, hoje eu vejo que a gente está vivendo o cumprimento dessa palavra, começando a viver. A gente vê muita gente falando, o princípio das dores. Eu creio que sim, é o princípio das dores. A gente está vivendo, assim, coisas que a própria palavra revela, mas só que se a gente não se atentar e não aproveitar essa oportunidade que Deus está dando da igreja se manifestar nas mídias sociais, de todos os meios de comunicação, que hoje é a única forma praticamente que a gente tem de se aproximar das pessoas é através da internet. Então, cara, se a gente não agarrar essa oportunidade e fazer disso o campo missionário, cara, eu não sei mais o que as pessoas estão querendo, né? Porque se antes já não se tratava de você ir para um país, para a África, hoje muito menos, porque a gente nem pode viajar. Os únicos aviões que estão transitando é avião de carga, avião assim que o governo manda para transferir doentes para outros países de origem e tal. Então, é isso. E no Descende no Brasil... Acabaram as desculpas, né? Sim. Acabaram as desculpas. Então, no Descende Brasil, a atmosfera que a gente viveu naquele lugar foi algo assim que eu nunca vivi. Em todo o meu tempo de 26 anos de crente que eu tenho, eu nunca vivi isso, cara. Eu já fui pra estádio, já fui pra evento em estádio, mas o que eu vi aqui naquele lugar foi algo assim... É surreal. E os americanos cantando as músicas em português, tentando cantar em português, sabe? Então, assim, você vê que Deus estava liberando algo naquele lugar. E não só no Descende, mas muita coisa aconteceu em muitos lugares. Meu pai, inclusive, ele não foi pro Descende, mas o meu pai, ele acompanhou pela internet. Meu pai disse que se emocionou muito, porque ele viu os heróis dele... como o próprio fundador da Jocum, sabe? Com 85 anos de idade, mas ali ainda planejando. Eu já fui em todos os países, mas eu quero ir em mais outros. E não sei o que, o cara já 85 anos de idade, planejando, sabe? Criando projetos ainda pra vida dele. O Lauren é incrível. Lauren Cunningham. Cara, se você tá escutando esse podcast, Lauren Cunningham, fica aqui o meu salve pra você, cara. Você é incrível. Quero mandar Obrigado um por tudo que Lauren. você fez. E pois é, cara, e hoje a gente tá aqui, passou o Descende, nós estamos em abril de 2020 nesse podcast e criou-se aquela, sabe, Brasil, agora a tua hora, vai lá e faça. Aí vem uma pandemia global, tá todo mundo em casa, de quarentena, ninguém pode sair para lugar nenhum, mas é o que a gente tem falado aqui. Jovem, aproveita essa oportunidade para você levar o evangelho. Não se trata mais de números, não se trata de likes, esquece engajamento, esquece tudo isso, cara. Foca na mensagem. Você é a mensagem, Amém. como o Johnny falou. Então foca nisso, pega isso e leva isso pra tua vida. Amém? Pessoal, a gente tá fechando aqui então a primeira parte do nosso podcast. É isso mesmo. Esse papo com o Johnny e Elisa rendeu tanto que nós vamos dividir ele em duas partes. Então chegamos aqui ao fim da nossa primeira parte. Na semana que vem, na terça-feira que vem, nós estaremos estreando a parte 2 desse papo com o Johnny e com a Elisa, que ficou incrível. Ainda tem muito mais pra gente conversar, ainda tem muito mais pra gente abordar. Então fica ligado nos principais agregadores de podcast e segue a gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram pra ficar ligado em tudo que a gente for postar em relação ao Para Jovem Cast e mais. É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu!